Bom dia, turma. Professor Alisson aqui, dando continuidade às nossas aulas aqui online. Temos a nossa aula 6 de matemática hoje, tá, gente? Ainda continuando a falar sobre o assunto de racionais. Vamos olhar um pouco mais de soma e subtração de racionais com o último método. Dessa vez é o último mesmo. E começar dando início à multiplicação, tá? Multiplicação e divisão passam bem rápidos. Vocês devem lembrar como se multiplica frações. É o de cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo. E na divisão você inverte, né? Aí depois a gente vai ver algo sobre potenciação e radiciação, tá bom, gente? Que também não são tão grandes. Não são tão grandes assim, não. Vejam o seguinte. Vamos dar continuidade à nossa aula falando sobre soma e subtração de racionais, ok? Vamos lá. Na soma e na subtração de racionais, gente, a gente tem que se lembrar que existem três métodos, três que eu disse que ensinar, não foi? Aquele que é o primeiro, que a gente multiplica o de baixo pelo de cima pelo de baixo e o de baixo pelo de baixo. No segundo, que a gente faz o MMC. E o terceiro, que é o que a gente vai ver hoje, que é o mais, não é o mais simples, mas também não é o mais difícil, ok? Ele só é um pouco mais rebuscado do que você está procurando a solução da resposta, a solução do problema de um modo diferente. Vamos lá, parar de falar e vamos ver como é. Primeira coisa, gente, esse método vai ganhar o nome de método da transformação, tá, gente? Porque primeiro eu transformo cada fração para depois operar. Como assim? 2 décimos mais 3 quintos. Eu poderia fazer aquele métodozinho, ou eu poderia tirar o MMC, mas vamos dizer que eu não queira usar esse método, tá bom? Então vou usar o método da transformação. Como eu faço isso? Primeira coisa que eu vou fazer. 2 décimos não é 2 dividido para 10? Então vamos dividir. 2 dividido para 10. Quanto dá 2 dividido para 10? Não dá, não é, gente? 2 é menor do que 10. Sendo assim, por 2 ser menor do que 10, eu acrescento o zero e aqui o zero, vírgula. 20 dividido para 10 dá 2. 2 vezes 10 dá 20. 20 menos 20 dá 0. O resultado é 0,2. Então, esta fração aqui é 0,2. Tá vendo? Vamos olhar para essa aqui agora. 3 quintos é 3 dividido para 5. Ok? 3 dividido para 5, eu acrescento 0. Aqui o 0, 30 dividido para 5 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. Opa! 6 vezes 5 dá 30. 30 menos 30 dá 0. Resultado é 0,6. Então, essa fração aqui tem resultado 0,6. Estava somando, tá vendo? Mais 0,6. 0,2 mais 0,6. Se você quiser, você pode armar. 0,2 mais 0,6. Vírgula abaixo de vírgula sempre. A gente vê isso desde o quinto ano. 2 mais 6 dá 8. Desce a vírgula, 0 mais 0 dá 0. Então o resultado é 0,8. 0,8. E este seria o resultado da soma dessas duas frações, na forma racional. Tá vendo? Transformei essa e somei os resultados. É um método onde eu já encontro o resultado final da divisão. Ok? Tá com dúvida? Pausa,
faz isso, pega essa, faz isso, transforma e depois soma para ver se não dá esse resultado. Ok? Vamos lá, vamos continuar para o próximo exemplo. Fazer mais 2 exemplos deste método, tá bom? Vejam. Aqui, 2 quartos menos 1 quinto. Tá vendo? 2 quartos menos 1 quinto. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Falar mais alto para não dar acontecer a mesma coisa que aconteceu no outro vídeo, que ficou com áudio muito baixo. Só dava para escutar com fone de ouvido. Aquele ali foi que tava com problema na entrada de áudio do celular, mas eu limpei tudo direitinho. E pelos outros vídeos tá tudo ok, tá? Vamos lá. Vejam o seguinte, eu vou até pausar aqui, parar para poder ver se o áudio tá saindo ok para depois continuar. Só um segundo. Literalmente um segundo depois, aí eu já olhei, o áudio tá ok, eu vou continuar, tá, gente? Vejam aqui. 2 quartos menos 1 quinto, ok? Como é que vai ficar? 2 quartos menos 1 quinto, o que você vai fazer é aquilo que eu falei. Você transforma uma, depois transforma a outra, para no final você somar os resultados. Vamos lá. 2 quartos é 2 dividido para 4. E 1 quinto é 1 dividido para 5. Vamos armar as duas contas. 2 dividido para 4, 2 é menor do que 4, acrescento o 0 e aqui o 0, vírgula. 20 dividido para 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. 20 menos 20 dá 0. O resultado é 0,5. Então, a primeira fração tem resultado 0,5. Ok? Menos, tá vendo? Repete aqui, ó. Menos. Aí você tem, ó, 1 quinto. A 1 acrescento 0. Aí aqui o 0, 5 cabe 2 vezes no 10. 2 vezes 5 dá 10. 10 menos 10 dá 0. Ok? Essa fração aqui, então, tem resultado 0,2. Armar isso aqui fica 0,5 menos 0,2, que dá 0,3. 5 menos 2 dá 3, desce a vírgula e o 0. O resultado, então, é 0,3. E acabou a conta. Vejam que o método da transformação não é tão complicado. Não depois que você já está maceteado na divisão não exata, né, gente? Aí fica mais fácil. Vamos fazer o último exemplo desse método agora, tá bom? Qualquer dúvida, pausa aqui, ó. Pausa e refaz os cálculos, tá bom? Pausa e refaz os cálculos. Vamos lá. 3 sextos mais 5 décimos. Como vai ficar? 3 sextos mais 5 décimos. Agora, vamos lá. 3 sextos é 3 dividido para 6. 5 décimos é 5 dividido para 10. Aí você vai ter agora a divisão, tá bom? Acrescento 0, 0, 30 dividido para 6 dá... Deixa eu ligar a lanterna aqui. 30 dividido para 6 dá 5. 5 vezes 6 dá 30. 30 menos 30 dá 0. Então, esta primeira fração dá 0,5. Mais essa segunda. 5 dividido para 10, acrescento 0. E aqui o 0, vírgula. 50 dividido para 10 dá 5. 5 vezes 10 dá 50. 50 menos 50 dá 0. Ok?
Então, esta aqui também dá 0,5. Sendo assim, 0,5 mais 0,5, vamos calcular para ver quanto dá. 0,5 mais 0,5. 5 mais 5 dá 10, não é? Desce o 0, sobe o 1. E desce a vírgula. 1 mais 0, dá 1. 1 mais 0, 1. Resultado dá 1. Então, aqui é 1,0 ou 1. Ok, gente? Espero que tenham curtido esse método. Eu acho ele ainda mais... Eu acho ele melhor do que o do MMC. Porque ele é menos trabalhoso na questão de ficar procurando os divisores lá, sabe? Eu acho. Embora todos os três sejam muito válidos. Você pode escolher qual você acha melhor, a não ser que no problema eu peça que você use um método específico, como, por exemplo, use o método da transformação. Ok? No caso aqui, eu não... só nesses problemas eu posso pedir. Mas talvez depois, quando tiver mais à frente, eu não peça mais um método e você possa escolher qual método você acha mais interessante, ok? Vamos dar continuidade agora para a multiplicação. Agora, falando sobre multiplicação de frações, a gente tem o seguinte. Ah, professor, que danada de letra é essa? Calma, presta atenção. Se eu tenho uma fração A sobre B, onde A é o numerador e B é o denominador, e uma outra fração V multiplicada, onde C é o numerador e D é o denominador, nós temos sempre que a multiplicação, o produto é obtido ao fazer A vezes C e B vezes D. A vezes C e B vezes D. Ou seja, o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Vamos lá para os exemplos. Vou fazer de azul mesmo. Temos 3 meios vezes 6 quartos. Como é que a gente faz isso? O de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 3 vezes 2 sobre 6 vezes 4. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 4, 24. E assim eu encerro. Ok? Vamos lá para o segundo exemplo. 5 meios vezes 2 oitavos. 5 vezes 2 e 2 vezes 8. Sendo assim, você tem 5 vezes 2 e 2 vezes 8. 5 vezes 2, gente, dá 10. E 2 vezes 8, 16. Acabamos o nosso problema. Ok? E aqui, último exemplo. Estou indo rápido porque todos vocês devem lembrar desse método. A gente viu ele ano passado muitas vezes. Aqui, 3 vezes 2 dá em cima, né? E 6 vezes 6 embaixo. 6 sobre 36. E aqui encerro. Ok, gente? É assim que a gente multiplica frações. Ok? O de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo sempre. Ok? Agora, falando sobre simplificação de frações. Simplificação de frações que é uma coisa muito importante para que a gente possa chegar num denominador comum dos resultados. Como vocês viram, existem mais de um método, por exemplo, de se somar frações. E cada método dá um resultado meio que diferente do outro. Para isso, então, existem duas formas de você ver se os resultados estão batendo.
seria a transformação no racional ou a simplificação quando você estivesse falando de duas frações. Como assim? Imagine que você tenha duas frações e você quer saber se elas são iguais ou diferentes. Esse método aqui vai mostrar. Vamos lá. Esse método consiste da seguinte forma. Você vai dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, igualzinho como era no MMC. Você vai ver um número que divide o de cima e o de baixo, o denominador e o numerador, ao mesmo tempo, e vai efetuar essa divisão e ver como fica o resultado. Vejam. Por exemplo, aqui, 10 sobre 25. A gente sabe que o 10 ele divide para o 2, ele divide para o 5, ele divide para o próprio 10 e para o número 1. O 10 divide para 1, 2, 5 e 10. O 25 divide para 1, para 5, para 25. Para esses apenas. O número que está em comum aqui é o 5, né? Sendo assim, vamos dividir em cima por 5, embaixo por 5. Em cima por 5, embaixo por 5, para ver quanto dá. 10 dividido para 5 dá 2. E 25 dividido para 5 dá 5. A fração encontrada é 2 quintos. Nesse caso, eu digo que 2 quintos é a forma simplificada de 10 sobre 25. 2 quintos é a forma simplificada de 10 sobre 25. E isto é o que a gente chama de fração simplificada ou simplificação. Ok? Vamos continuar. Outro exemplo. O número 20 e o número 15. O 20 divide para o 2, mas o 15 não divide. O 15 divide para 3, mas o 20 não divide. O 20 divide para 5 e o 15 também divide para 5. Então, eu posso dividir em cima e embaixo para 5. 20 dividido para 5 dá 4. 15 dividido para 5 dá 3. Sendo assim, esta é chamada de fração simplificada de 20 sobre 15. Ok? Temos aqui outro exemplo. 150 sobre 200. Olha, essa aqui, ó, você pode dividir por um número grande, tá? Se quiser. Por exemplo, aqui eu posso perceber que o 150 e o 200 dividem para 10, por exemplo. Se eu dividir para 10 em cima e para 10 embaixo. 150 dividido para 10 dá 15. 200 dividido para 10 dá 20. 15 sobre 20 a gente viu aqui mais ou menos como fica, não é, gente? Percebam que 15 sobre 20 é a forma simplificada dessa, mas ainda pode ser simplificado. Como assim? Existe algum número que divida 15 e 20 ao mesmo tempo? A gente acabou de ver que o 5, né? Então vamos dividir para 5. Aqui, ó. Continuar essa divisão. 15 dividido para 5 dá 3. E 20 dividido para 5 vai dar 4. Sendo assim, agora eu tenho a forma simplificada. 3 quartos. Como eu sei? Porque não há nenhum número que divida 3 e 4 ao mesmo tempo. Os divisores de 3 são 1. Os divisores, tá? 1 e 3. E os divisores de 4 são 1, 2 e 4. Não faz sentido dividir para 1, porque daria a mesma coisa, não é? Se eu dividisse em cima por 1, embaixo por 1, daria a mesma coisa. Então não faz sentido. 3 e 2 e 4 são coisas totalmente diferentes. Então, a fração simplificada é esta aqui, né? Aí vamos lá.
para encerrar. Percebam, 30 e 60. 30 e 60, ambos dividem para 10. Mas ambos também dividem para o próprio 30. Sendo assim, eu posso dividir em cima e embaixo por 30. Mas, professor, é um número tão grande. Sim, mas não tem problema, tá? 30 dividido para 30 dá 1. E 60 dividido para 30 dá 2. 1/2, que é uma fração irredutível, uma fração que não simplifica. E este seria o meu resultado. Gente, ficamos por aqui, tá? Essa foi a parte de simplificação, ok? Simplificação. Eu vou passar a atividade, não agora, mas eu vou passar em seguida, tá, gente? Com esse conteúdo, tá bom? Em breve estaremos fazendo nossa avaliação, então talvez eu mande logo em seguida dessa atividade uma revisão com os assuntos vistos e que vão cair na nossa avaliação. Ok? A avaliação fica de acordo com a direção, eu não sei como vai ser feita ainda, mas irei repassar para vocês logo que eu souber, tá bom? Um grande abraço, gente. Cheiro, fiquem com Deus, tá? Boa sorte, bons estudos e fui.